Fala pessoal, tudo bem? Tetsu aqui. Eu tava em dúvida se eu gravava esse vídeo ou não. Ele tem um assunto um pouquinho mais delicado, ele não tem tanto a ver com Flesh and Blood. A ideia é falar sobre saúde mental. E isso é um assunto que a gente fala muito pouco dentro da nossa comunidade. E eu acho que é muito importante refletir, tanto no dia a dia, né, pro pessoal que joga Armory, tem uma relação mais casual com Flesh and Blood, quanto o pessoal que quer competir no alto nível e quer realmente chegar ao pódio máximo do jogo, né? Talvez ganhar um Worlds, ganhar um Pro Tour. E tudo isso decorre de você trabalhar a sua saúde mental. Recentemente, na minha vida, aconteceram diversas coisas que chacoalharam assim um pouquinho do meu dia a dia. E isso me fez refletir muito sobre a minha relação com Flesh and Blood. E é algo que eu vejo também, não só em mim, mas diversos amigos e diversos colegas. E eu percebi que o Flesh and Blood, na verdade, qualquer coisa na vida é um processo de perdas. A gente perde uns aos outros com o tempo. Então, no momento que a gente vai no Armory, a gente se encontra com os nossos amigos, a gente tá lá super eufórico, super feliz. Em algum momento pode acontecer alguma coisa e seu amigo não ir mais lá jogar. Eventualmente, as pessoas que você jogava um ano atrás já não são mais as mesmas pessoas que você joga hoje em dia. Você pode ser a pessoa, eventualmente, que a vida fez sentido fazer outras coisas. E existe um peso ligado a isso porque a gente é uma comunidade. Então, quando a gente tem essa percepção de comunidade, existe uma sensação de obrigação com a comunidade. Eu acho que se a gente pensar assim historicamente como formaram as sociedades, né, a gente tinha grupos de seres humanos, né, de Homo sapiens convivendo, e cada um tinha sua função lá, e no momento em que alguém não estava desempenhando essa função, todo mundo tinha uma responsabilidade, uma expectativa, e às vezes algumas pessoas eram exiladas, outras pessoas falavam, não faz mais sentido para mim, vou buscar outro grupo e vou sair daqui. Então é uma sequência de perdas, e é um pouquinho triste pensar que ao longo dos 3 anos que eu tô jogando FAB, a maioria das pessoas não estão mais aqui. Eu lembro, o primeiro dia que eu joguei FLAB numa loja foi no FabFest. Eu fiz amizade com um rapaz chamado Heitor. E a gente conversou um tempinho, ele falou, pô, legal, etc. Ele viajou pra Alemanha, lembrou de mim, falou, pô, Tetsu, eu tô aqui na Alemanha, você quer cartinhas? Eu falei, pô, não precisa, obrigado. Isso me fez muito feliz, me fez sentir, cara, esse cara é da minha comunidade, sabe? E eventualmente ele parou de jogar. Algumas pessoas vão e voltam também, então, por exemplo, o próprio Renan Albertino aqui em São Paulo, diversas coisas da vida dele aconteceram, ele se afastou um pouco do jogo, agora voltou com tudo, né, ganhou um Rhodes National, e é um processo que eu acho que todos nós vamos passar, e todos nós temos que estar preparados para isso. As decisões que levam alguém a sair do jogo, né, eu acho que a palavra abandonar é muito forte, que abandonar implica um abandono racional de que estou saindo do jogo. Eu acho que ela nunca pode ser feita em cima da ideia de que você deve algo a alguém. Então, eu, nesse momento que, assim, abrindo bem claro, eu tô passando por um divórcio, tá sendo muito difícil, também tive algumas questões de saúde mental, depressão, etc. Então, assim, vocês me veem na loja, vocês me veem aqui no YouTube e eu tô super feliz, tô super divertido, tô super abraçando todo mundo, mas chega no final do dia e é o que faz funcionar, né? E eu fico perguntando quantos dos meus colegas, quantos dos meus amigos, será que não estão passando pela mesma coisa? Como é que eu posso estar mais presente? Como é que eu posso garantir que as pessoas estão acolhidas e que a nossa comunidade ela siga sendo tendo essa fama assim de ser uma comunidade acolhedora, né? E eu refleti muito esses dias sobre isso. Eu acho que falta um pouco da gente falar sobre saúde mental. Eu acho que principalmente tomar conta um dos outros, né? E nesse momento assim que aconteceram as coisas comigo, eu me senti extremamente abençoado, porque vou contar alguns exemplos, assim,
Eu sou uma pessoa bastante ativa na comunidade e eu acabei ficando um pouquinho distante nas últimas semanas para preservar minha própria saúde mental, focar nas coisas que eu preciso resolver. E nesse meio tempo, as pessoas vieram a mim perguntar: Tete, você tá meio sumido. Tá tudo bem contigo? O que você precisar, tô aí. Pessoas que eu não conheço vieram e falaram: Tete, joguei contigo num ProQuest. E, e eu sempre gostei muito de você e eu tenho percebido que você está um pouquinho distante. Eu vi você vendendo algumas cartas que você gosta muito. E, cara, eu não sei o que tá passando na sua vida, mas eu tô aqui. E eu fiquei, cara, é muito amor, sabe? É muito amor que eu recebi. E eu tenho muita gratidão por isso e eu sinto que eu também passo um pouco desse amor para todo mundo. E eu queria que todo mundo sentisse esse amor também. Então acho que é importante que a gente se cuide. A nossa comunidade é muito pequena, a gente conhece todo mundo por nome, assim. Você pode morar em São Paulo e não conhecer as pessoas que jogam lá em Santa Catarina. Ou então você pode morar em Porto Alegre e não conhecer as pessoas que jogam lá em Fortaleza. Mas efetivamente, quando tem um evento grande, quando a gente está no WhatsApp, todo mundo acaba se conhecendo um pouquinho. Então é uma comunidade pequena, a gente acaba atuando um pouco como família, né? Então quando eu quero falar de saúde mental, eu quero que a gente tenha a percepção de que a vida acontece. A vida acontece. Às vezes o gato da sua amiga ficou doente, ela não vai ter dinheiro para conseguir jogar. E, e às vezes ela vai ter até vergonha de falar sobre isso, mas o Fábio pode ser alguma coisa boa para ela ainda. Ela tá nessa comunidade, pode ser uma coisa boa para ela. Ela se afastar disso pode não ser tão bom para ela. Então, assim, observem e cuidem das suas amizades, tenham a escuta atenta, reach out, vai um pouquinho mais a fundo. E às vezes era questão de tipo, pô, será que eu consigo emprestar um deck para essa pessoa jogar já que ela vai vender as cartas dela? Será que a gente não consegue, minha comunidade local, fazer uma vaquinha para ajudar essa pessoa? Então, existem milhões de ferramentas que a gente pode construir para manter nossos amigos jogando, né? E toda vez que algum amigo meu sai do jogo, ou toda vez que eu sinto que alguém não tá mais animado com o jogo, me dá um aperto no peito, porque eu sinto que é mais uma pessoa que foi. E talvez ela volte, mas ela, ela não tá mais lá, sabe? E essa ausência, ela traz um peso muito grande. Principalmente quando eu jogo, quando eu faço vídeo aqui, quando eu tô na minha relação com Flesh and Blood, eu sinto muito o peso da, da expectativa. Desculpa. Sinto muito o peso da expectativa das pessoas de fazer funcionar, de criar um ambiente legal, de fazer, enfim, de ser do caralho. E quando eu sento na mesa de jogo de um torneio e eu sento na frente da pessoa, cara, eu não quero só ganhar. Eu quero que a pessoa saia com a melhor experiência possível jogando contra mim. E eu acho que isso é muito verdade pra muita gente. Então, quando a gente fala de saúde mental, eu acho que é um pouquinho disso. É você, primeiro, se preservar, entender o momento, cara, Flesh and Blood não tá fazendo bem pra mim. Eu tenho problema com frustração, eu tenho problema financeiro, eu tenho problema com aposta, porque, querendo ou não, é um jogo de aposta e você pode ter problemas com isso financeiros. E você precisa observar isso, e seus amigos também precisam observar isso para te ajudar a contornar isso, né? E às vezes é só uma questão de você ressignificar essa relação. Então, por exemplo, às vezes você tem uma relação terrível com o jogo, você só perde, você treina e perde, e você bate na parede. E o Flesh and Blood é um jogo muito cruel. Não é um jogo que você, tipo, perde na variância e fala, ah, comprei errado, perdi. Não, é um jogo que, cara, você vai sentar na mesa, você senta contra, sei lá, o Gui Cohen, e o cara é um campeão de Calling, ele vai jogar melhor que você, e você vai bater na parede, você vai ver de maneira nua que você não é tão bom assim.
E o pior de tudo, ele vai saber que você é pior que ele. E o jogo mostra isso. O jogo ele é cruel. Ele mostra na mesa que você jogou pior que o seu oponente. E, cara, não é fácil. Não é fácil lidar com isso. Não é... exige um certo grau de loucura, existe um certo grau de insanidade de você chegar lá e ficar batendo a cara na parede, até você chegar e entender o que você quer com o jogo. Então, acho que, assim, eu queria fazer esse vídeo muito para perguntar para vocês qual é a relação do Flesh and Blood com vocês. O que ele traz para você? É a comunidade? É vencer? É essa perseverança de você jogar e sentir que você está evoluindo no jogo? O que traz você pro Armory? O que faz você comprar uma passagem e vir jogar o Collin em São Paulo? E é muito importante fazer essas perguntas, e eu falo não só eu fazer essas perguntas para vocês, mas vocês fazerem essas perguntas para vocês mesmos e os seus amigos fazerem essas perguntas para vocês. Porque quando você tem um propósito, quando você sabe o porquê que você está jogando o jogo, eu acho que fica mais fácil de você agenciar o que você quer fazer com isso, né? O que você está tirando disso. E quando a gente pensa assim no competitivo, cara, eu tenho um amigo que, pô, ele bateu na trave diversas vezes no Road to Nationals agora, ele não ganhou vaga pro Nacional. Cara, ele se esforçou mais do que muitos dos jogadores que ele perdeu. Isso é muito frustrante. Como é que você lida com essa frustração? Como é que eu, como amigo, dou suporte para essa pessoa? E não tem uma resposta clara. Assim, acho que é um jogo competitivo, cruel, e é importante entender, ok, sua relação com o jogo era entrar no Nacional, era competir, não deu certo, tudo bem, ano que vem tem outro. Mas existem outras relações que você tem. Você tem seus amigos, você tem suas amizades, e dentro do Flesh and Blood, eu acho que isso é a coisa mais mágica, assim, pelo menos na lojinha que eu jogo. Cara, a gente não chega na loja e fala: oi, beleza? O que você vai jogar? Não, a gente chega e abraça um por um. Todo mundo se abraça. Todo mundo tá feliz que você tá aqui e todo mundo tá feliz que eu tô lá. E existe essa relação de cumplicidade que é uma coisa muito rara hoje em dia. Então é um lugar que eu acho que, cara, não importa o background, não importa se o dia da pessoa foi puxado, não importa se o mundo tá acabando. Quando eu chego na minha lojinha, eu tô com pessoas que me querem lá. Eu tô com pessoas que estão felizes que eu esteja lá. E a partida pode ser difícil, pode ser uma merda, pode ser ruim, mas no final do dia, cara, eu me diverti. E eu encontrei meus amigos. Então, assim, eu acho que você focar muito em resultado acaba fazendo você ficar cego em relação às coisas mais valiosas do Flesh and Blood, que são as amizades. E em algum momento, assim, eu pensei nessas últimas semanas, cara, será que eu preciso largar o Fab e focar em mim? O quanto o Fab afeta minha vida. Eu tô num momento assim de vida que eu preciso pensar muitas coisas, de decidir muitas coisas. E a conclusão que eu cheguei é, cara, é no Fab que estão meus amigos. Eu tenho amigos fora do Fab, obviamente, mas toda quarta-feira, quando eu vou jogar meu Armory, eu me sinto acolhido. Eu sinto que que eu pertenço. E essa sensação de pertencimento, e isso é muito importante quando a gente fala, é a sensação de continuidade. Então, assim, quando você cuida de um animal, quando você cuida de uma plantinha, cara, isso é uma sensação de uma continuidade, uma coisa que é além de você. Então, se eu não for no Armory, se eu deixo de existir no Armory, eventualmente a vida segue, as coisas continuam. Isso pode eventualmente o Armory deixar de existir, e a loja deixar de existir, e a cidade que tinha a loja deixar de existir, e tudo vai virar poeira cósmica. Mas eu tô lá, toda quarta-feira. E isso traz um conforto que eu acho que não tem como explicar direito. Porque eu queria muito que todos os jogadores de Fab se sentissem assim. Que
essa comunidade, não só na lojinha que eu jogo, mas pelo menos eu tento transmitir isso nos meus vídeos, através do Fabled, no WhatsApp, etc., que vocês fazem parte. Vocês fazem parte de algo grande, de algo contínuo. No momento em que vocês entenderem que, cara, essa relação que eu tenho com o jogo não faz mais sentido pra mim, as pessoas vão te apoiar. E além disso, né, eu acho que além do apoiar, é uma casa que tá sempre com a porta aberta pra você voltar. Então, seguirei jogando Fab. É um momento que eu acho, principalmente agora, antes do Pro Tour, a gente tá chegando no Nets, todo mundo vai competir muito, todo mundo vai treinar muito, vai ter muitas expectativas, muitas frustrações, mas nunca se esqueçam que antes do Nacional, antes do ProQuest, Pro Tour, existe o Armory. E antes do Armory existem seus amigos. Não existe um Armory sem no mínimo 3 pessoas. Se você for jogar um Armory, é porque outras pessoas além de você também foram. E sem você, não teria isso. Então acho que essa é um pouquinho a mensagem, assim, eu devaguei um pouquinho, fui em várias coisas, mas eu acho que o principal de tudo é, cara, abraça a comunidade, abraça o jogo, e seja abraçado, porque essa é a coisa mais bonita que tem no Flesh and Blood. Tá bom? Beijo.